Esta é a história do dia da Rádio Observador. Aline é apenas uma carruagem num comboio de tempestades? Estamos preparados, temos ali um taipol com 1,20 m e cada vez que ela vem, pusemos o taipol e não há nada que resista. E a chover como está a chover, está a pensar colocá-lo dentro de alguns momentos? Enquanto estiver a chover assim normalmente, não. Começar a chover e a água começa a acumular, pusemos logo, imediatamente. António Pereira é o proprietário da marisqueira O David, em Alcântara, em Lisboa. É uma zona muito afetada pelas cheias. Quando chove muito e o Tejo vai cheio, a água invade os pisos térreos naquela zona. Nesta quinta-feira, autarquias e proteção civil estavam de prevenção um pouco por todo o país, mas ainda assim foram registadas mais de 2.000 ocorrências de norte a sul, mais de 1.000 só no concelho de Lisboa. O número de fenómenos meteorológicos extremos está ou não a aumentar. E depois da tempestade Aline, vem aí mais tempestades? Vou conversar com o climatologista Carlos da Câmara, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor Carlos da Câmara. Ora, com todo o gosto que mais uma vez aqui estou e desta vez a assumir um bom papel de manda-chuva. Sim, porque vamos falar de chuva, é sempre um bom tema, mesmo quando não estamos num elevador. Exatamente, não é? Portanto, sobretudo é importante que a conversa não seja uma seca, não é? Portanto, desta vez o tema é apropriado. Isso não vai ser de certeza. E vamos falar desta Aline, que nos complicou a vida e provocou estragos. É uma depressão ou é uma tempestade, professor Carlos da Câmara? Ou, no fundo, é tudo a mesma coisa? Na realidade, os dois termos são sinónimos, reportam-se a características diferentes. Nós falamos em tempestade sempre que há um extremo meteorológico cujas características é provocar estragos, seja na agricultura, seja através de cheias, seja através de ventos fortes. Portanto, aí falamos em tempestade. Mas a depressão tem a ver com a estrutura, pelo facto de muitas vezes as tempestades estarem associadas a sistemas meteorológicos caracterizados por a sua parte central ter uma pressão muito mais baixa do que as partes laterais, e daí chamar-se uma depressão, e serem muito cavadas. Cavado quer dizer apenas que o centro tem uma pressão muitíssimo mais baixa do que as partes limítrofes. E isso implica uma rotação do vento e, ao mesmo tempo, uma confluência do vento para o interior que leva a que haja correntes ascendentes junto ao centro, que vão fazer com que a água se condense e normalmente se precipite sobre a forma de chuva. Por outro lado, estes tais movimentos concêntricos vão ser especialmente intensos quando a depressão é muito cavada e daí estarem também muitas vezes associadas a ventos de grande intensidade que muitas vezes provocam estragos. E esta Aline teve características especiais? Ouvi falar aí em ciclogênese explosiva. O que é isso da ciclogênese explosiva, professor? O palavrão ciclogênese quer exatamente dizer que a pressão está a diminuir no centro e leva, de facto, a um movimento de rotação, portanto, a uma gênese ciclo, não é? De movimento de rotação. E nós dizemos que é explosiva quando essa taxa de cavamento, portanto, esse abaixamento de pressão, ultrapassa um determinado limiar. Esse limiar está estabelecido em que são 24 milibars em 24 horas, ou 24 hectopascal em 24 horas. Portanto, o ser explosivo apenas quer dizer que, de facto, a depressão se desenvolveu de uma forma particularmente acelerada. Não é a nível da consequência, ou é também? Não. Quer dizer, o que acontece é que se nós temos uma depressão que se está a cavar, portanto, a pressão no interior está a descer muito rapidamente, isso normalmente fica associado a ventos especialmente intensos e depois também a chuvadas muito intensas, porque os movimentos verticais também são muito intensificados. Portanto, normalmente uma ciclogênese explosiva está associada a estragos, portanto, a um impacto
maior do que uma ciclogene que não seja explosiva. E nesta altura também temos uma situação em que temos uma corrente fria muito lá em cima, ali mais ou menos onde andam os aviões, e depois temos outra ao nível do mar que vem das Caraíbas, que é mais quente, é mais temperada. Aqui, quando temos uma situação destas, com ar muito frio em cima e calor em baixo, estes dois opostos complementam-se ou no mundo da meteorologia ou da geofísica chocam? Não, complementam-se. Repare, no fundo, se tivermos ar quente e úmido, ele é leve. Portanto, o ar quente, não é? É menos denso, portanto é mais leve, e se nós juntarmos umidade, o que acontece é que a umidade ainda diminui mais essa densidade do ar. Se tivermos ar frio em cima e mais seco, o que vai acontecer é que tenho ar muito mais denso. Agora vamos fazer uma comparação. Imagino que o ar quente e leve é azeite e o ar frio e seco é água, que é mais densa que o azeite. Portanto, agora imagina um frasco em que tem azeite em baixo e água em cima. O que é que vai acontecer? Imediatamente o azeite vai para cima e a água vai para baixo. Ou seja, há um movimento, não é, vertical, não é? Portanto, extremamente intenso, e é exatamente esse um mecanismo semelhante que vai fazer com que estas depressões tenham estas características muito violentas. Na realidade, o facto de haver corrente muito fria em cima e corrente em baixo reforça o efeito e dá a energia exatamente que é necessária para termos ventos muito fortes e movimentos convectivos, portanto movimentos verticais, especialmente intensos. Isso explica o atual estado do tempo. Exatamente, e também explica porque é que os meteorologistas não ligam apenas àquilo que se passa à superfície. A atmosfera é tridimensional, portanto nós temos que olhar, de facto, ao longo, portanto, à superfície, mas também em altitude, e muitas vezes coisas que estão a passar a 8 km de altitude têm efeito naquilo que se passa cá em baixo, e daí nós precisamos de um sistema de observações tridimensional em que balões sonda, satélites, observações a partir de aviões são absolutamente indispensáveis. E esta tempestade foi Aline. Quem é que a batizou desta vez, professor Carlos da Câmara? Ora bem, a primeira coisa que é importante perceber é porque é que se batiza, não é? Não é apenas só por piada. É que torna o diálogo entre os vários serviços meteorológicos muito mais simples. Portanto, começou por se falar dos furacões, portanto, muitas vezes temos vários furacões. E, portanto, se nós batizarmos, imediatamente qualquer meteorologista sabe de que objeto é que estamos a falar. As depressões, como deve ter notado agora, são bastantes. Exato. Ora bom, quando uma depressão é especialmente forte e importante, nós batizamos-la para que, em troca de informações, todos saibamos de quem é que estamos a falar. Ora bem, o que acontece é que, para o caso das depressões, há, e aqui no Atlântico, isto está dividido em setores. A parte mais sul, que é da responsabilidade, essencialmente, julgo que é do Serviço Meteorológico português, espanhol, enquanto que, para a parte mais a norte, tem a ver com o Serviço Meteorológico inglês e outros. O que acontece é que, consoante a região, assim, estes serviços meteorológicos têm a responsabilidade de as batizar. A Babette foi batizada pelos ingleses. A Aline foi batizada, por acaso, pelos portugueses e espanhóis, não é? Portanto, na realidade, a Aline é nossa, entre aspas, não é? Já voltamos à conversa com o professor Carlos da Câmara, climatologista. Vamos ainda falar de comboios de tempestades e tentar perceber o que podemos fazer para lidar com esses comboios. E fica ainda um pedido que para nós é muito importante: seguir a história do dia. Se gosta da história do dia, pode carregar no botão seguir no site do Observador ou na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcasts. Para nós é mesmo uma grande ajuda. Voltamos já à conversa com o professor Carlos da Câmara. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é?
uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o professor Carlos da Câmara, que já tivemos a felicidade de ouvir noutros episódios da História do Dia, em que falámos sobre clima, alterações climáticas, vento, chuva. Professor Carlos da Câmara, esta tempestade Aline é apenas uma carruagem num comboio de tempestades que está nesta altura a passar por Portugal continental ou vai passar? Por acaso gosto do seu termo, carruagem num comboio. A palavra que nós utilizamos mais tecnicamente é rosário de depressões, não é? Portanto, não é no sentido que... Também é uma imagem bonita, rosário de depressões. Uma contazinha de um terço, não é? Portanto, exato. Porque na realidade, quando se olha para o mapa, nós vemos uma e depois vemos outra atrás, etc. Ora bom, isto é relativamente simples de perceber, no sentido de que estas depressões são uma das componentes daquilo que nós chamamos as ondulações do movimento da atmosfera, ou seja, o movimento da atmosfera não é feito, digamos, de uma forma uniforme. Ora, portanto, no fundo faz mesmo ondas vão de sul para norte e depois vem outra vez de norte para sul, etc. E porquê que há essas ondulações? Bom, porque na realidade, quando nós temos ventos que têm efeitos de corte quer dizer que uns têm uma componente mais de oeste e outra mais de leste, é o mesmo se pegar numa folha de papel, não é? E empurrar com a mão de um lado em sentidos opostos e vai ver que o papel vai engelhar e forma exatamente um rosário de ondulações. Ora bom, daí depois essas ondulações ficam associadas a depressões que vêm caminhando paulatinamente do oeste para leste ao longo do Atlântico. Nuns anos como é este, essas ondulações estão mais para sul e afetam-nos, a nós na Península Ibérica. Há outros anos com características diferentes em que elas tendem a ir mais para norte e nós ficamos um bocado a chuchar no dedo relativamente à chuva, não é? Porque ela vai mais para norte. Este ano não, as coisas estão a fazer com que de facto venham umas atrás das outras e que bater-nos à porta. Ou seja, este rosário é um rosário de penas longo ou é um comboio também longo? Portanto, podemos contar com mais fenómenos destes agora nos próximos meses, é isso? Exatamente. E porquê? Se uma pessoa olhar com atenção para o mapa, se for um desses sites que mostram o movimento da atmosfera, mesmo à superfície, vai ver que há uma coisa muito engraçada, é que há um anticiclone, normalmente é uma letra H, portanto um centro de altas pressões, que está mais ou menos localizado aí por cima da Suécia, ali na Escandinávia, e depois a sudoeste, portanto se quiser no mapa, andando para baixo à esquerda, no Atlântico, um bocadinho a noroeste da Galiza, estão lá duas depressões. E depois, se andar para baixo à direita, ou se quiser geograficamente a sueste, sobre a Rússia, tem outra vez duas depressões, ou seja, na realidade, nós temos duas depressões e que seguem um grande anticiclone e que seguem duas depressões. E se olhar com atenção para os ventos, vai ver que eles formam a letra ômega, aquela da marca dos relógios, não é? Portanto, ou seja, no fundo, os ventos infletem para norte, depois fazem uma curva que é a parte de cima do ômega, infletem para sul, de tal maneira que o ômega está no anticiclone e as duas partes onde há inflexões são as depressões. Este sistema chama-se um bloqueio, que eu gosto muito. Primeiro, são muito bonitos, não é? Para quem gosta de olhar para um mapa, são, do ponto de vista, digamos, estético, são bonitos. Segundo, foi o meu tema de doutoramento, portanto, tive 4 anos a estudar estes bicharocos. Mas o mais importante de tudo é que eles são extremamente robustos. O que quer dizer que é robustos? Quer dizer que esta estrutura ancora-se num sítio e não sai de lá. Ou seja, dinamicamente ela resiste a todas as perturbações. Então o que é que acontece? Aquela zona do ômega, que eu disse em que havia as duas depressões, que estão a noroeste da Península Ibérica, elas, mais coisa, menos coisa, vão estar ali pelo menos nos próximos 10 dias ou 12. Portanto, isto quer dizer que, se não for a Aline, é a filha da Aline ou a neta, que há de ter outros nomes eventualmente, mas nos próximos 10 dias é muito provável que nós tenhamos
tempo bom, quer dizer, pode ser com mais chuva ou menos, não é? Porque depois agora, quando eu digo que não sai do sítio, é de um ponto de vista relativo, não é? Ele pode andar uns graus para leste, uns graus para oeste, um bocadinho para norte, mas a estrutura vai permanecer. Ora bem, porquê é que esta estrutura permanece? Bom, porque para fixar esta perturbação, esta onda, é preciso energia. De onde é que vem essa energia? Neste caso, vem da superfície da água do mar, que está muito mais quente do que o habitual desde há meses. E isto tem ligações com as alterações climáticas. Exatamente. Então vamos já a esse ponto, professor Carlos da Câmara, porque até já falámos aqui, consigo, na história do dia, precisamente sobre a temperatura do mar. Vamos já a esse ponto, que é estas perturbações ou estas manifestações do clima são normais ou estão a ser mais frequentes ligadas às alterações climáticas? Esta é a pergunta sempre que fazemos perante estes fenómenos. E a minha resposta também é sempre muito parecida, que é, se me perguntar, esta Aline e estes prejuízos que ela trouxe têm a ver com alterações climáticas, e a resposta é não faz sentido. A pergunta, até porque quando se fala de extremos, é um bocado sempre como as conversas de caçador, não é? Há sempre alguém na sala que diz, mas em 1960 não sei quantos havia ter visto, ali é que foi uma chuva a valer, e outro diz, não, mas olha que, ora bom, é evidente que extremos sempre os houve. Como nós temos que olhar para o problema é, como disse muito bem, através da organização que eles têm, quer dizer assim, nestes últimos 30 anos, estas coisas têm vindo a ser mais frequentes ou menos frequentes. E aquilo que os dados mostram é que têm vindo a ser mais intensos e mais frequentes. Agora, um problema que não há ainda uma resposta cabal, mas que eu tenho um feeling, é que, de facto, estas situações de bloqueio estão a tender a ser mais frequentes. Eu não tenho dados quantitativos para isso, não é? Mas há uma coisa que eu sei, é que as alterações climáticas, ao provocar um aumento de temperatura dos oceanos, elas vão alterar profundamente estas ondas estacionárias que promovem extremos. Porquê? Bom, porque na realidade, se eu tenho uma configuração que não sai do mesmo sítio, e se essa configuração em determinados sítios vai fazer chover e noutros sítios vai fazer com que a temperatura fique mais elevada, vai acontecer é que durante dias e dias estas características se vão manter. Ora, quando uma característica se mantém durante muito tempo, leva a um extremo, não é? E, portanto, estes extremos estão certamente ligados às alterações climáticas. Isso obviamente tem consequências e na prevenção sísmica nós podemos reforçar as estruturas dos edifícios e dessa forma tentamos minimizar as consequências. E em relação ao clima, a esta maior frequência destes fenómenos, desta chuva forte, deste vento, destas tempestades, podemos fazer alguma coisa para nos adaptarmos? Ouvíamos no início deste episódio o senhor do restaurante em Alcântara, que já tem ali um painel para lidar com as cheias. Ao menor aviso, coloca o painel e assim salva o seu restaurante. É este tipo de adaptação que estamos a falar ou temos de falar de outro tipo de adaptações para lidar com estas alterações? Eu acho que vai ter que haver, de facto, adaptações estruturais. Se nós formos para determinadas cidades no sul de Espanha, nós vemos que há canais extremamente largos. Porquê? E quase tem um fiozinho de água de nada a passar. E eu só digo, mas por que diabo é que eles fizeram os canais tão grandes? Porque de vez em quando vem uma precipitação extremamente intensa e em muito pouco tempo aquilo enche e, no fundo, ainda bem que o canal é largo porque está a proteger a cidade. Nós agora, aqui em Lisboa, já se começou a perceber que, de facto, tem que ser mudanças estruturais para evitar cheias. No momento em que estamos, sem esses túneis estarem completos, nós não podemos garantir que não volta a acontecer algo como aconteceu o ano passado, mas sentimos-nos muito mais preparados. Ora bom, eu acho é que, por um lado, é preciso confiar na ciência, no sentido que a climatologia vai nos dar para determinados cenários possíveis de futuro exatamente as distribuições de probabilidades dos eventos extremos, e depois é que preciso confiar na técnica, que é como quem diz na engenharia, para que se consiga promover alterações estruturais
que minimizem os impactos das situações, na certeza de que essas situações extremas vão acontecer mais intensamente e mais frequentemente. Finalmente, é preciso educar a população. Portanto, quem viveu nos Estados Unidos, no Midwest, sabe perfeitamente como reagir quando há um aviso de tornado. Ora bom, de facto, há muito poucos minutos, mas eu sabia, quando lá vivi, que se toca a sirene, tenho 5 minutos ou menos para ir para um abrigo, não é? Portanto, sabemos também, quem vive nos Estados Unidos, que há as chamadas flash floods. Se vais numa estrada que está lá a indicação flash flood e ouvis na rádio que vem aí uma flash flood, largas o carro no primeiro abrigo e subimos escada acima para ficarmos ao abrigo, não é, desse perigo. Portanto, no fundo vai ter que haver uma modificação de hábitos para que saibamos conviver com fenómenos extremos por forma a diminuir o mais possível os impactos adversos que possa ter sobre vidas e bens, não é? E quando vem a próxima tempestade, professor? Ora bem, eu acho que agora, nestes próximos dias, é altamente provável, não é, para que venham aí mais tempestades. Se vão ser muito severas ou não, é um bocadinho cedo para sabermos. Mas há uma coisa que eu sou o primeiro a fazer, é que quem é que percebe de previsão no país? São os meteorologistas do Instituto Português de Mar e da Atmosfera. E, portanto, é estar atento às previsões e atento às mensagens da Proteção Civil e, no fundo, termos, se quiser, a palavra que vem à cabeça é juízo, que é, no fim de contas, não é, fazer um balanço entre aquilo que podemos fazer e, sobretudo, daquilo que não devemos fazer para que não incorramos em prejuízos graves ou mesmo em pôr em perigo a nossa própria vida. Obrigado, professor Carlos da Câmara. É sempre um prazer falar do tempo consigo. Ricardo, um abraço. Foi um gosto ter mais uma vez falado consigo e talvez um dia falemos por causa de boas razões. Espero bem que sim. Carlos da Câmara é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é presença assídua na rádio, na televisão e nos jornais. Esta foi a história do dia e, se gostou deste episódio, por que não partilhá-lo com um amigo ou um familiar? Para nós é muito importante e nada bate o passa-palavra. Os sons que ouvimos neste episódio foram recolhidos pelos jornalistas da Rádio Observador que, durante esta quinta-feira, estiveram na rua a acompanhar as consequências da tempestade Aline. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.